história da serpente sendo punida, parece que temos provas literárias de uma batalha extraterrena ou uma guerra em andamento. Uma batalha extraterrena? Os teóricos dos antigos astronautas sugerem não só que essa guerra tenha ocorrido, como também que provas físicas dela possam ser encontradas, espalhadas pelo mundo inteiro. Saudações, meus amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consensos Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e se gostarem, deixe o like para ajudar na divulgação do canal. No vídeo anterior, a gente viu que o nosso país, incluindo os países da América do Sul, terão um grande papel no resgate de milhões de indivíduos que possivelmente chegarão como refugiados. Aqui será o berço da nova civilização de um planeta Terra regenerado, talvez pela dor de mais um grande conflito. Todos vocês, ao longo de diversos vídeos, já perceberam que precisamos de um verdadeiro milagre para que o mundo não entre em mais um grande conflito global. No atual momento, não há uma perspectiva para a paz na Europa. Infelizmente, as tensões pelo mundo continuam elevadas. São diversos pontos nevrálgicos pelo mundo. Na Ásia, temos a Coreia do Norte promovendo lançamentos de mísseis, provocando Japão e Coreia do Sul, que responde no mesmo tom às ameaças. No Oriente Médio, as coisas também não estão boas. O conflito na Síria continua. Temos também tensões entre Grécia e Turquia, Irã e Arábia Saudita. Israel também segue na mesma confusão. Enfim, falta muito pouco para as coisas fugirem do controle. E a Europa também está na corda bamba com a possibilidade de uma crise terrível com a confusão na Ucrânia. Amigos e amigas, estamos à beira do cumprimento das profecias. Como disse no vídeo anterior, será que é possível que estejamos à beira do colapso total da nossa civilização? Será que o processo de destruição faz parte do destino da humanidade? Como sempre, vamos usar uma abordagem universalista para responder essas questões. E conto com a presença de vocês até o final para entendermos todo esse processo. Os fatos, as profecias, a Bíblia, incluindo os livros sagrados de outras religiões, parecem apontar para um desfecho trágico para toda a humanidade materialista. Pois do ponto de vista espiritual, este processo, apesar de ser doloroso, poderá ser uma verdadeira libertação para os espíritos que aqui estão empenhados no bem. Ao que tudo indica, outros planetas do Sistema Solar passaram pelo mesmo processo e talvez tenha chegado o momento da Terra. Mas antes da gente seguir adiante, quero pedir a colaboração daqueles que puderem ajudar com o canal, tornando-se membro. Esse tipo de conteúdo, amigos, dá bastante trabalho e, infelizmente, como vocês podem ver, o YouTube não recomenda os nossos vídeos. Ao tornar-se membro, o algoritmo do YouTube entenderá a relevância do material exposto aqui e passará a recomendar para mais gente, desta forma, aumentando o alcance dos nossos vídeos e, consequentemente, fazendo nossa família crescer. O valor é de apenas R$ 7,99 e pode ser cancelado a qualquer momento. Dito isso, vamos ouvir a canalização de um espírito chamado Kryptos. Ele vai contar a experiência dele quando esteve encarnado em Marte há milhares de anos atrás. Vamos lá. Já teve experiências encarnatórias em outros orbes? Sim. Poderia falar a respeito um pouquinho? Eu vou falar do último. Sim, vou sim. tentar falar de uma forma bem humana. Sim, sim. Antes de vir para a Terra, o espírito, que hoje se denomina Kryptos, estagiou em Marte. Sim. Um planeta rico, na época, esverdejante e muito similar ao planeta Terra. Sim. Uma tecnologia muito avançada.
Na época nós conseguíamos graduar as energias do raio ultravioleta e infravermelho do Sol. Sim. A atmosfera rica em ar. Ao ponto de dizer a você, o solo de Marte é rico em água. Sim. Como também rico de vários gases como oxigênio. Em algumas partes, congelados. Cascas, vamos dizer assim, ou paredes espessas de cristais. Mas existe sim. Túneis e outras coisas mais. O tempo. Bom, vale a pena pausar a fala de Cryptos para atestar a veracidade destas informações. Olha só, estamos aqui no site da BBC em uma reportagem de 2017. A canalização de Cryptos é de 2015, 2 anos antes dessa notícia. Na reportagem, os cientistas tentam responder por que Marte perdeu sua água e não ficou parecido com a Terra. Os cientistas teorizam que há bilhões de anos atrás existia muita água em Marte, porém, com a perda da atmosfera e do campo magnético, o ecossistema de Marte entrou em colapso. Boa parte da água simplesmente escapou pelo espaço. E enquanto a outra parte foi para onde? Vamos ler. Um estudo recente feito por cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, mostrou que a perda do campo magnético não permite explicar o desaparecimento de toda a água que existia no planeta. O resto, segundo a pesquisa, foi absorvido pelas rochas de basalto, que podem reter em seu interior aproximadamente 25% mais água que as pedras do mesmo tipo na Terra, já que são ricas em óxido de ferro. Este processo foi tão intenso que é estimado que a crosta do planeta tenha consumido um oceano de mais de 3 km de profundidade. Simplesmente incrível. E Cryptos também nos revelou que o solo marciano também é rico em oxigênio e outros gases. Vamos ver. O cálculo inclui também fatores como a temperatura das pedras e a pressão atmosférica. Os resultados mostram que as rochas levaram grande parte da água da superfície para o interior do planeta. Depois de absorvida, a água não pôde ressurgir porque as rochas basálticas não funcionam exatamente como uma esponja. Elas quebram as moléculas, absorvendo apenas o oxigênio, enquanto o hidrogênio se espalha pelo espaço. Essas rochas então se afundam no manto, camada logo abaixo da superfície, assim como na Terra, deixando o planeta seco, sem a possibilidade de abrigar vida. Então, amigos, como vocês viram, as informações de Cryptos estão corretas. No entanto, os cientistas não sabem exatamente por que Marte ficou dessa forma. Porém, Cryptos sabe. Vamos ouvir. Nós estamos falando de uma época que vocês poderiam dominar há 160, 170 mil anos atrás. Sim, sim. E hoje nós temos alguns relatos através de algumas entidades espiritualistas sobre uma vida em Marte que ainda haveria hoje. Não, ela não se trata desse orbe de terceira dimensão. Seria uma outra realidade já. Uma suposta morte de um planeta não quer dizer que a morte se exale para o plano espiritual. Sim, sim. Por respeito aos irmãos marcianos, eu paro aqui. Mas continua a vida no astral, no plano espiritual em Marte, em algumas esferas ao redor, sim. Há 168 mil anos, para ser mais exato, ainda existia vida em Marte, física. Terceiro. Não como cidades construídas. A guerra já estava aniquilando tudo. À vontade, rapaz. Esse também pode vir a ser o destino da nossa terceira dimensão
terrícola? Os anjos não brotaram da terra, caíram do céu. Sim, Não foi isso? foi. Há 168 mil anos atrás, ainda, as pirâmides de cristais, algumas estavam na superfície de Marte. Sim. Essas pirâmides, além de trazer uma espécie de correção gravitacional ao nosso bio e vem querer, você entende, rapaz? Entendi. Uhum. Dava-nos sustentáculo, não só gravitacional, mas também para captar, adaptar, amplificar e transmitir ondas do macrocosmo, para o nosso vil proveito abrir buracos de minhoca, na realidade tanto física como astral. Aqui não foi diferente. E a Atlântida e na Lemúria, né? Aqui não foi diferente, rapaz. As pirâmides não é enfeite. Então vocês ouviram, ele fala sobre uma guerra que houve no planeta vermelho e estava destruindo tudo. Ouviu ele falar também de tecnologias avançadíssimas que permitia os habitantes daquele orbe a transitarem entre dimensões e galáxias. Ele também citou que os anjos não brotaram da terra, e sim caíram dos céus. Falou também das pirâmides de cristal de Marte e da Terra. Amigos e amigas, Kryptos não foi o único a trazer essas revelações. Isso tudo está registrado ao longo da história por povos antigos, em contos de diversas culturas que remontam a milhares de anos. Seria necessário um amplo estudo para falar sobre esse assunto de maneira mais abrangente. Quem sabe possamos aí fazer uma live futuramente sobre isso, caso vocês se interessem. Diga aí nos comentários. Agora, uma outra figura também falou a mesma coisa em meados dos anos 2000. Foi aquele que ficou conhecido mundialmente como Boriska, ou Boris Kiprianovich. Nascido na Rússia em 1996, o menino ficou famoso após mostrar aptidões cognitivas extraordinárias e fazer chocantes revelações sobre a sua origem marciana, isso ainda com seus 5 anos de idade. Em uma noite, o menino fez revelações bombásticas para um grupo de pessoas. Ele disse que estava encarnado na Terra atualmente, mas que tinha tido outra vida em Marte e lembrava de quase tudo o que aconteceu. Segundo o menino, ele estava em missão na Terra para alertar sobre o futuro do nosso planeta caso continuasse com a belicosidade atômica. O destino da Terra seria o mesmo de Marte, estéril e sem vida física. Boris contou aos entrevistadores que ele tinha sido um piloto em sua vida anterior em Marte, fazendo várias viagens em naves espaciais. Boris declarou ainda que, como piloto, ele também viu coisas sombrias acontecerem, como uma guerra. Abre aspas. Os marcianos estavam envolvidos em guerras, então muitas vezes eu tinha que participar de ataques aéreos com um amigo meu. Segundo Boris, esse teria sido um dos motivos pelos quais ele acabou na Terra. O garoto de 7 anos explicou em detalhes como as coisas fora da Terra tomaram um rumo sombrio, e isso soou estranhamente familiar. Boris contou que as coisas ficaram bem difíceis quando a energia nuclear entrou em cena. De acordo com o menino, havia vários tipos de tribo em Marte, e esses diferentes grupos travavam guerras entre si. Esse conflito tomou proporções maiores e se tornou uma guerra nuclear. Boris e seus companheiros perceberam que a Terra vinha trilhando o mesmo caminho de Marte no que diz respeito à energia nuclear. Eles teriam ficado bastante assustados com a possibilidade de outro planeta vir a causar seu próprio fim, por observarem que os terráqueos continuavam com a construção e com a multiplicação de armas nucleares. Boris teria visto a maneira como os líderes mundiais brigavam entre si, sedentos por poder.
algo que o menino também viu acontecer em Marte antes do trágico fim do planeta. Boris declarou ainda que seu povo se militarizou e começou a guerrear entre si. Por este motivo, o garoto teria vindo parar na Terra, a fim de evitar que o mesmo acontecesse em nosso planeta. Hoje em dia, o menino já é um adulto de 26 anos e vive isolado, não dá mais entrevistas. Isso tudo, amigos, dá o que pensar. Será mesmo que existem evidências de uma guerra nuclear acontecida há milhares de anos atrás em Marte? Segundo alguns estudiosos, sim. Um deles é o Dr. John Brandenburg, um físico de plasma formado na Califórnia. Em uma entrevista desconcertante, ele disse o seguinte, abre aspas, a alta concentração de Xenon 129 na atmosfera, a evidência de Krypton-80 e os padrões detectados de abundância de urânio e tório na superfície de Marte, relativa aos meteoritos marcianos, primeiros vistos pelos russos e agora confirmados pelo espectrômetro de raio gama da espaçonave Mars Odyssey, significa que a superfície marciana aparentemente foi o local de eventos radiológicos imensos, os quais criaram grandes quantidades de isótopos e cobriram a superfície e uma fina camada de detritos radioativos em certos elementos relativos à subsuperfície das rochas. Este padrão do fenômeno pode ser explicado como sendo devido a duas grandes explosões nucleares anômalas em Marte no passado. Impressionante. Lembrando que trata-se de uma pessoa com uma reputação a zelar, não é qualquer um. Esse é um dos trechos da teoria de John. Vamos ver. Dada a grande quantidade de isótopos nucleares na atmosfera de Marte, assemelhando-se àqueles dos testes das bombas de hidrogênio, Marte pode apresentar um exemplo de civilização que foi dizimada por um ataque nuclear vindo do espaço. Fecha aspas. Impressionante. Não à toa, Marte é conhecido na astrologia por ser um planeta ligado a conflitos. Usando o possível passado de Marte, podemos responder às questões colocadas no começo do vídeo. No universo, não devemos encarar estes processos como destruição, pois, ao que tudo indica, trata-se de uma transformação, já que a vida continua em outro plano vibratório de existência. Sendo assim, nada de fato é destruído, e sim transformado. É dito em física que a energia ela jamais pode ser destruída, e sim transformada. Mesmo que passemos por um processo parecido com o que ocorreu em Marte, a vida não se extingue, pois é de um caos aparente que nasce a ordem. Na verdade, só é caótico para a nossa visão limitada, pois para Deus e para os espíritos superiores não há desordem no cosmos. Seja lá o que vier a acontecer, será permitido por Deus. Agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Lembrando que para aqueles que quiserem e puderem ajudar, poderão tornar-se membro clicando no botãozinho logo abaixo. Vou deixar um único vídeo no card ao lado que tem a ver com o nosso assunto aqui. Recomendo fortemente que assistam. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!